O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho. Olá, tudo bem? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, pastor responsável da Igreja Cristã Caminho, em Sete Lagoas, Minas Gerais. E esse é mais um Culto ao Criador Online. Sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você ou o senhor, a senhora vão me ver, mas eu quero te garantir uma coisa. Se você ou o senhor e a senhora ficarem comigo do início ao fim nessa programação e se colocar em prática o que eu vou lhe falar, o caminho que eu vou lhe apontar, se você seguir, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Bem, eu já coloco à sua disposição o nosso SOS Espiritual, o grupo de oração da Igreja Cristã Caminho. Se você me vê pelo seu televisor, pela sua Smart TV, vai aparecer um QR Code agora. Você pode apontar o seu celular, o seu leitor, né, de QR Code, se tem essa funcionalidade aí para a tela do seu televisor, e você vai entrar no nosso grupo de oração interdenominacional. Independe da sua religião, se você tem ou não, né? Mas se você está sofrendo, gemendo, quer ajuda, uma mentoria espiritual, um acompanhamento espiritual, basta entrar nesse grupo aí e, claro, respeitar as regras do mesmo, e você pode ter acesso direto a mim, a minha esposa, para que nós possamos lhe ajudar, tá bom? Bem, eu já começo o trabalho sempre ministrando libertação e cura. Jesus, ele diz assim, o caminho disse assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas andam sobrecarregadas e precisam de uma descarga, vamos dizer assim, das energias negativas, física e emocionalmente, espiritualmente. E Jesus também falou: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Foi o que o caminho fez quando esteve na terra. E ele deu essa autoridade também para aqueles que crescem no nome dele. Aliás, ele disse o seguinte, que quem cresce nele faria o que ele fez e faria obras maiores ainda. Eu não sei a situação que você se encontra. Se, por exemplo, agora você está doente, com qualquer doença que seja, está com alguma dor localizada, crônica no corpo. Eu não sei também de onde você me vê agora. É de casa, do trabalho, do ponto de ônibus, esperando um motorista que você chamou pelo aplicativo? Eu não sei. Mas se for possível fazer o que eu vou lhe pedir, faça. Se não, use a sua fé. Mentalize o que eu vou lhe pedir, se não puder verbalizar. Bem, se puder, coloque as mãos no alto da cabeça ou no local de uma dor, de uma enfermidade. O local de uma dor crônica, né? Que você estiver sentindo. Tomara que não, mas se estiver, coloque as duas mãos aí, se possível for, no local dessa dor localizada, crônica, ou dessa enfermidade. Se não, coloque as duas mãos no alto da cabeça. Se não for possível fazer isso, apenas mentalize o que eu estou lhe pedindo. No nome de Jesus Cristo, eu dou ordem agora no mundo espiritual. Toda a energia negativa que estiver agindo e interferindo negativamente na vida dessa pessoa que me acompanha agora, de um celular, de onde quer que esteja, de uma TV, do seu computador, saia agora da vida dessa pessoa. Pega o que é seu e saia agora. No nome de Jesus Cristo, eu dou ordem agora. Todo o peso que estiver na matéria dessa pessoa, que estiver interferindo
na vida emocional e espiritual dessa pessoa. Sai agora. A raiz dessa doença, dessa dor, seja agora arrancada, no nome de Jesus. Todas as dores, sejam elas quaisquer, todas as doenças, sejam elas quais forem, em o nome de Jesus saiam agora. Seja livre. Receba saúde. Receba forças para lutar e para vencer. E quem crê, diga amém. Bem, respire fundo, inspire, transpire. Faz um autoexame agora. Se você puder, nesse exato momento, uma vez que perceber que a dor desapareceu, que um sintoma desapareceu, eu te peço duas coisas. A primeira, se havia um exame de antes que constatava uma enfermidade, assim que possível, quanto antes, faça novos exames, guarda o de antes e depois, e no nosso grupo de mentoria espiritual, acompanhamento espiritual, que você teve acesso já no início aí, você envia essa documentação de antes e depois para ficar comprovado que o poder de Deus se manifestou na sua vida e você foi livre dessa enfermidade. Se você percebe que uma dor desapareceu agora, fazendo o autoexame aí, por favor, dê a sua oferta para ajudar outras pessoas a fortalecer sua fé, colocar sua fé em prática. Digita aqui abaixo na área dos comentários, quem está me vendo pelo YouTube, o que aconteceu aí, que dor que desapareceu, que sintoma que desapareceu. Eu tenho certeza que isso vai estimular outras pessoas a fazer uso dessa ferramenta para resolver todo e qualquer problema que é a fé. Tá bom? Bem, eu quero te convidar agora a fazer algo que nós fazemos aos domingos, na nossa casa de oração aqui em Sete Lagoas e também aqui no culto online, que é apresentar uma água a Deus em oração, né? Nós a consagramos a Deus. Consagrar é separar para um propósito, para um objetivo. Nada mais é do que isso. Quando se fala que algo é consagrado, é simplesmente aquele é separado para um objetivo. E nós vamos agora apresentar a Deus a água que é símbolo de pureza, de limpeza, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. A gente sabe, eu sempre cito isso aqui, é conhecido de todos essa informação, que mais de 60% do planeta, do nosso corpo, é composto de água. Então nós vamos apresentar a Deus agora e você vai tomar dessa água uma vez que puder separá-la, se estiver no ambiente de trabalho, de casa aí, e se puder até todo domingo separar uma garrafinha com água e fazer esse exercício de fé conosco. Você usa essa água no decorrer da semana. Se é uma dona de casa que acompanha a programação agora, você pode fazer aí o café da manhã, uma vitamina, um suco com essa água, comida para a sua família. Pode tomar durante o dia, quando estiver terminando, reabastece. Se precisar trocar o recipiente da água, troque. Mas use essa água bebendo e compartilhando com outras pessoas que creem durante a semana. Ela vai servir como um ponto de contato entre o poder de Deus e você que crê. É uma maneira de você se conectar a Deus durante a semana, você se lembrar que você apresentou a Ele em oração. Meu Deus, no nome de Jesus, eu lhe apresento essas águas, a minha, a de quem acompanha a programação e faz esse exercício de fé comigo. Eu falo com essas águas, sejam abençoadas, sejam consagradas. Quando doentes dela tomarem crendo, sejam curados. Sintomas desapareçam, dores desapareçam pelo poder do nome de Jesus através dessa água. Como quando aquele cego se lavou no tanque de Siloé e porque teve a sua fé despertada, ele enxergou. Água seja abençoada, consagrada para esse fim, para esse objetivo. Assim como o Senhor Jesus falou com aquela figueira e ela secou, falou com o vento naquela tempestade e ele parou, eu falo agora com essa e com todas as águas, sejam um santo remédio. E quem crê, diga amém. Vamos tomar dela? Vou tomar um pouco da minha aqui, o Albre aqui também da Seven TV,
o nosso diretor também tem um copo com ele lá separado. Aliás, eu estava com muita sede e estava guardando esse momento para tomar essa água consagrada. Bem, o tema de hoje da nossa palavra é sobre a verdadeira religião, vai aparecer na tela aí para você. Verdadeira religião. Primeiro eu quero fazer um enfoque aqui sobre a palavra religião, depois eu vou pedir o nosso diretor para colocar em tela cheia ou dividir a tela comigo. Se for em tela cheia eu vou ler junto com vocês aqui. Se você tiver acesso a uma Bíblia aí agora, seria importante já prepará-la. Pausa aí o vídeo. Se está me vendo pelo YouTube, se está me vendo pela Seven TV, não é possível, né? Você pode dar uma corrida aí no ambiente onde você está e pegar uma Bíblia. Caso contrário, depois você confere na Bíblia. O que eu vou passar aqui está lá na palavra. Mas o importante é você ter uma noção clara sobre o assunto que a gente vai abordar. Simplificando muito, de forma bem sucinta, a palavra religião significa religar o ser humano, o homem, ao Criador. Isso para quem crê no Criador, né? No Deus invisível, mas real, no Criador dos céus e da terra. Só que nós temos visto pelo mundo afora, é evidente isso, que as religiões, em sua maioria, infelizmente, não têm religado a criatura ao Criador, as pessoas ao seu Criador, ao Criador do universo, de todas as coisas, a Deus. Não tem reconectado as pessoas a Deus e também tem distanciado umas das outras, causando preconceitos. Vou dar exemplos aqui, simples, aqui para nós no Brasil, por exemplo. O católico apostólico romano, ele não conversa com o evangélico, que não conversam ambos com os espíritas, ou com os macumbeiros, né, popularmente conhecidos assim. A macumba é um instrumento lá dos terreiros, né, quer seja lá a religião de raiz afro, né, descendente que for, religiões que chegaram aqui no Brasil, né, vindas da África, enfim. Uns não conversam com os outros. Agora eu te pergunto, você acha que isso é da vontade de Deus? Eu te afirmo que não. Então, resumindo, a palavra religião deveria nos reconectar com o Criador. Mas não é isso que tem feito. Muitas têm criado tantos protocolos, tantos rituais, que têm dificultado a conexão do ser humano com o Criador e têm afastado umas pessoas das outras. Então agora eu vou me ater a um texto e nós vamos ser bem diretos com relação ao entendimento que eu tenho desse texto. Eu vou falar de uma forma muito simples com todos vocês e te convidar à prática dele no seu dia a dia. A pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades ou necessidades e afastar-se da corrupção do mundo. Isso está no livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 27. Se for possível deixar aí, Albre, na tela, aqui abaixo de mim, que aí eu vou falando sobre cada parte aqui. A pura e verdadeira religião. Então vamos lá. Quando se fala de uma religião pura, é porque as religiões têm sido contaminadas. Contaminadas por quem? Pelos homens e suas regras. Pelos homens e suas regras. As pessoas vêm criando regras ali nas religiões a que pertencem, eu digo os líderes religiosos, e com isso tem dificultado a conexão das pessoas com Deus. Então a religião deixa de ser pura e ela é misturada com regras de homens. A Bíblia é um livro de princípios que, uma vez adotados no nosso dia a dia, nos dão soluções de problemas cotidianos e também transformam principalmente a nossa vida de dentro para fora. Então, uma vez que mudar o meu interior, muda o meu exterior. Mas aí os homens vêm com regras impostas, até
teoricamente com base na Bíblia, e vem ali escravizando e controlando as pessoas que fazem parte daquelas religiões. E inclusive denominações evangélicas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Lá nas cartas para Corinto, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, em determinadas ocasiões, prostitutas daquela época, que tinham suas cabeças raspadas, se convertiam a Cristo, ao caminho. Então Paulo as orientava, uma vez que agora estavam fazendo parte da igreja cristã naquela época, a igreja primitiva, de deixarem os seus cabelos crescer, para se diferenciarem das demais prostitutas, para ficar claro que elas não eram mais prostitutas. Naquela época, naquela cultura, em Corinto, que aliás essa palavra significa corruptos. Aí, baseado, entre aspas, nisto, denominações evangélicas ditam uma regra, uma norma que as mulheres têm que ter o cabelo grande e não podem cortar. Aí eu te pergunto, o que isso vai mudar no caráter, no comportamento, na santidade de uma mulher? Quando eu digo santidade, em fazer aquela mulher ser separada para Deus, nos dias de hoje. Nada. Muitas denominações primam por seus membros usarem vestes longas, compridas. Só que muitos que vieram evangelizar no Brasil, vieram aqui de países europeus, que são frios. E naturalmente lá suas vestimentas são mais longas, para poder se proteger do frio. Claro que um homem e uma mulher de Deus, eles se vestem de uma maneira mais recatada, uma maneira mais comportada. Isso é claro. Isso é lógico. Porém, eles fazem disso uma regra, uma norma. E isso também não significa dizer que quem se veste assim é mais santo ou mais santa. Quantas mulheres vestem saias longas, mas a sua língua é do mesmo tamanho que as suas vestes, longa também, e fazem mau uso da sua língua, falando demais, e com isso envergonhando o nome de Jesus. Então, tem a pura religião e tem aquela religião que tem sido manchada pelos homens, né? Então, a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta. Qual é ela? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Quem são os órfãos? Filhos sem pai. Quem são as viúvas? Esposas sem marido. Vamos então dar dois exemplos aqui muito simples. Naquela época, dízimos e ofertas que eram levadas ao templo daquela época, em Jerusalém, eram utilizadas para poder suprir as necessidades dos órfãos e das viúvas. Por que, Cleiton? Porque naquela época era uma teocracia. Nós vivemos hoje aqui no Brasil numa democracia, pelo menos supostamente, né, teoricamente. A gente tem visto que na prática não é muito isso, mas isso é outro assunto, para outro tipo de vídeo. A gente não trata aqui de política, né, mas de fé. Mas eles viviam sob um regime teocrático. O que significa? Era uma espécie de governo ligado à igreja. Então, o suporte que era dado, né, aos órfãos que perdiam seus pais ali biológicos e as viúvas que perdiam ali os seus maridos, era tirado lá do tesouro do templo. Sabia disso? E aí eu te pergunto, a maioria das denominações evangélicas hoje fazem esse trabalho? Tirando dos dízimos e ofertas do seu trabalho ali, que são recolhidos do povo? Eu te garanto que não. Porque eu fiz parte de muitas delas e fiquei mais de 20 anos aí, com certeza, em uma delas. Então entenda, hoje, como que a igreja, quando eu digo igreja orgânica, eu não estou falando aqui a denominação A, B, C ou D, tem um nome que for, nós temos a Igreja Cristã Caminho, que tem até um CNPJ, é uma instituição que nós criamos para congregar pessoas como igreja. Mas eu digo a igreja orgânica, as pessoas que se reúnem ali nas diversas denominações.
Como que nós podemos hoje praticar essa verdadeira religião que Tiago fala aí? Cuidar de órfãos e de viúvas. Existem órfãos de fato hoje que perderam seus pais biológicos? Sim. E tomei conhecimento recentemente que o processo de adoção, por exemplo, no Brasil é muito complicado para poder ter uma nova família. Hoje também há as viúvas também que perderam seus maridos? Sim. Mas, meu amigo e minha amiga, quantos são os órfãos de pais vivos? A gente está aí quase 2 anos que os jovens não têm tido aulas presenciais. Estão à mercê da internet, sem controle, nos computadores, nos celulares, nas smart TVs. Eu vejo lá no condomínio onde eu moro, quanto que os jovens têm tido as suas mentalidades deterioradas por esses funks atuais. Nada contra o ritmo do funk, né, do estilo do funk, não sei se eu estou colocando direito aqui, mas sim as letras que colocam jovens agindo como animais irracionais, que só pensam em sexo, em bebida, sabe? Em outras drogas, até ilícitas, porque é feita apologia delas nas músicas. Jovens que os seus heróis, que são exaltados ali nessas músicas, muitas delas são criminosos. E aí, muitos desses jovens é como se fossem órfãos de pais vivos, porque os pais perderam sua autoridade, os pais perderam o controle sobre os seus jovens. Aí esses jovens não somente fazem os seus pais sofrerem, os desonram, mas também causam problemas a outras famílias. Porque um jovem que não tem limites se envolve com uma jovem que não tem limites, e ali você já sabe, é a receita perfeita para uma gravidez precoce, para uma criança ter outra criança, por um jovem ser pai de uma criança sem estrutura, não sabe o que é ser pai, a jovem não sabe o que é ser mãe. E a gente podia estender esse assunto aqui. Aí cabe à igreja verdadeira, que são pessoas, de fazer um trabalho para auxiliar os pais a resolver esses problemas. E realmente a gente cuidar desses jovens como igreja. Aí agora dando enfoque às mulheres, que muitas são viúvas de maridos vivos. Há anos que eu acompanho casos assim. Recentemente mesmo, estou acompanhando um casal, meio que à distância, estou acompanhando mais o marido, e muitas vezes se reclama que não tem intimidade com a esposa, mas tem tempo para jogar jogos de videogame. Fica ali horas na frente de um computador, de uma smart TV ali jogando, e a esposa lá. Mas depois vem até a gente e reclama que não tem intimidade com a esposa. Está compreendendo? E aquela mulher é uma viúva de marido vivo, que parece um adolescente em casa. Não dá devida atenção para ela. Quantas mulheres estão casadas no papel, no civil, de acordo com as leis aqui do nosso país, até no religioso, se casaram diante ali de um pastor, de um padre, mas estão viúvas, porque não tem um marido presente. Aí também entra a igreja, composta por pessoas, para poder também ajudá-la a realmente fazer com que isso se torne um casamento, porque só é na teoria. Você compreende o que é a verdadeira religião? É cuidar das famílias. Eu levei essa palavra no domingo anterior, no bairro Progresso, aqui em Sete Lagoas, na casa que nós visitamos, de uma senhora que está frequentando a nossa casa de oração, e também no fundo da casa dela a gente deu essa palavra para o irmão dela e a cunhada dela, da verdadeira religião. A verdadeira religião começa nos lares, a verdadeira igreja começa nas famílias. Como que está a sua família? Você tem cuidado dos seus filhos como deveria? Você tem cuidado, homem, da sua esposa como deveria? Tem dado a devida atenção para ela? Ou ela é uma viúva de marido vivo? Essa é a verdadeira religião. Aí termina dizendo assim, nas suas dificuldades, né, falando das dificuldades aqui dessas mulheres, desses filhos,
e afastar-se da corrupção do mundo. Você lembra do que o apóstolo Paulo disse? Que não era para a gente se conformar com esse século, já na época dele, com as coisas que aconteciam na época dele, trazendo para os dias de hoje. A gente não se conformar com as coisas que acontecem no mundo de hoje, que hoje em dia o que é errado é certo, o que é certo é errado. Mas a gente se transformar pela renovação de nossa mente. Ou seja, é a gente se afastar da corrupção desse mundo, não aceitar a normalidade que estão dando para coisas que não são normais. Que não são normais. Você acha que é normal uma criança de 4 anos de idade, 6 anos de idade, ficar o tempo inteiro nisso aqui, ó, no aparelho celular? Eu não acho que é normal. Eu me lembro uma vez que eu levei um automóvel que eu usava na instituição que eu fiz parte, uma cidade chamada Ribeirão das Neves, aqui perto. E lá na oficina, eu reparei que a criancinha lá do dono da oficina devia ter 4, 6 anos de idade, eu não sei o certo, tem alguns anos isso, estava lá o tempo inteiro com isso aqui na mão. Aí o pai falou comigo, pastor, é assim um dia inteiro. Eu te pergunto, isso é normal? É a corrupção que está tendo no mundo. Isso não é normal. Quantas coisas hoje são tidas como normais e não são de fato? O mundo está corrompido, esse mundo está caído. Como que a gente vai viver sem se contaminar junto com esse mundo? A gente tem que se santificar, se separar. E eu vou lhe convidar para nós orarmos agora juntos, invocarmos a Deus agora juntos. Eu não sei se o nosso diretor vai ter aí aquele fundo que a gente tem usado, se não tiver, não tem problema, se eu esqueci de pedir para separar. Eu vou lhe convidar, se for possível, de onde você estiver, para se colocar de pé. Você pode se colocar de pé agora? Ei, se coloca de pé agora. Se coloca de pé. É possível? Ou a senhora que estiver me acompanhando com o celularzinho aí, ó, encostado no local, estiver fazendo a comida, quem sabe um jantar, no seu almoço, café da manhã, da tarde, eu não sei o horário que a senhora, quem sabe, vai estar me vendo, ou você que está aí dentro de um carro que você chamou motorista por aplicativo, ou você que está dentro de um ônibus ou um ambiente de trabalho, se você puder, mesmo que em pensamento, mesmo que não conseguir verbalizar aí, mas conseguir acompanhar essa oração aqui que a gente vai fazer a Deus, vai ser já o primeiro passo para você não se corromper com esse mundo. E começa a praticar essa verdadeira religião que a gente leu aqui agora. Que é cuidar da família. Chega de órfãos, de pais vivos. Chega de viúvas, de maridos vivos. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos cuidar das nossas esposas. Vamos, como igreja, cuidar da nossa família. Porque toda igreja começa nas famílias. O mal, eu não tenho dúvida disso, se utilizou dessa pandemia aí para atacar a igreja de Jesus, que é o ajuntamento de pessoas, quer seja onde for, né, nos templos, nas casas de oração. Aí a igreja deveria se reorganizar nas casas, nas famílias, mas no entanto os casamentos estão destruídos em larga escala. Em meio à pandemia, o número de divórcios aumentou. O número de violência doméstica aumentou, de maridos com suas esposas e de pais com seus filhos. Está tudo errado. Vamos praticar essa verdadeira religião, estou te convidando para isso. Vamos criar um movimento. Hashtag cuidar das famílias. Vamos levantar essa hashtag aí. Vamos, vem isso na minha cabeça aqui agora. Vamos cuidar das nossas famílias, porque a primeira igreja é ali, que no mínimo tem 2, marido e mulher, e reunidos em nome de Jesus, a igreja começa ali. Aí tem um filho, uma filha, tem alguns filhos ali. Vamos fazer isso. Eu te convido a fazer isso, porque as igrejas, eu digo as igrejas orgânicas, independente da denominação, são formadas de famílias, não é isso? E como que as famílias têm chegado até nós, pastores, líderes? Eu sei como tem chegado, porque eu tenho atendido há mais de 19 anos. Vamos orar? Meu Pai, meu Deus, no nome de Jesus, meu irmão mais velho, porque ele era unigênito, o único filho do Senhor, e se tornou primogênito
primeiro filho do Senhor, porque todos que creram no sacrifício dele, agora também se tornam por adoção filhos. Então ele é o meu irmão mais velho. No nome dele eu entro agora, através dessa chave que o Senhor nos deu, na sala do trono, no trono da graça, dos seus favores. E eu te peço, meu Deus, encarecidamente, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu espírito, salva as famílias. Me ajuda a cuidar do meu casamento, da minha esposa, para que nós possamos cuidar de outras famílias. Me ajuda a honrar a minha esposa, para eu ensinar outros homens a honrar as suas. E nós possamos também adotar os órfãos, jovens que mesmo tendo pais biológicos, chegarem até nós na Igreja Cristã Caminho, precisando de direção, de orientação. Também te peço, nos capacita, nos habilita a cuidar de viúvas de maridos vivos, que chegarem até nós com problemas no casamento. Eu te peço agora, meu Deus, por essa mulher que se encontra nessa situação, por esse jovem ou por essa jovem que se encontram nessa situação. Em o nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, enxuga as lágrimas dessa esposa, dessa mãe, desse pai, que o Senhor falou com eles nessa palavra. Enxuga lágrimas desse filho, dessa filha. Meu Deus, mas além do consolo, eu te peço, dá forças para que essa pessoa venha lutar e vencer. Ó Espírito Santo, vem agora e fortalece essas pessoas, pois o caminho, Jesus prometeu que quando viesse sobre nós o Senhor Espírito Santo, viria poder. Receba poder. Aí agora onde você estiver, do Espírito Santo de Deus para lutar e vencer, para fazer da tua casa, do teu lar, a primeira igreja, a verdadeira igreja. E aí vocês começarem a praticar a verdadeira e pura religião. Cuidar de seus filhos, da sua esposa, do seu marido, e poder então isso ser multiplicado para outras famílias, aonde nos reunirmos como igreja. Ó meu Deus, eu te peço, perdoa pecados, lava, purifica com o sangue do Cordeiro perfeito, que foi o Senhor Jesus dado por nós. Reveste essa pessoa com a sua completa armadura para as batalhas do dia a dia, para serem protegidos dos ataques do inimigo de nossas almas. Acampa os seus anjos ao nosso redor e de nossa família, como está escrito no Salmo 91, que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito para que nos guardem. Eu sempre te peço o cumprimento dessa palavra na minha vida e da minha esposa, e hoje estendo esse pedido em favor de todas as famílias que nos acompanham aqui agora, através da Seven TV ou do meu canal no YouTube. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ligo essa oração aqui na terra, seja ligada nos céus. Eu declaro, em o nome de Jesus Cristo, que uma vez que você lutar, fizer a sua parte no dia a dia, para praticar essa pura e verdadeira religião, sua família vai começar a mudar, sua vida vai começar a mudar, por essa prática da verdadeira e pura religião. E quem crê no que eu declarei, se apodera dessas palavras, se veste delas, e vai à luta que Deus é contigo. Diga amém. Graças a Deus. Muito bem, chegamos ao final. E eu lhe peço agora o seguinte: se você viu aqui seriedade nesse trabalho, se essa palavra falou contigo, eu quero lhe dizer que no momento que eu estou gravando aqui agora, hoje são 6 de junho de 2021. Agora, próximo do dia 10, está vencendo o nosso primeiro aluguel da primeira casa de oração que nós abrimos da Igreja Cristã Caminho, aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. É um desafio para nós, porque nós não temos recursos atualmente para pagar. Já pagamos o escritório também de contabilidade, que prestamos conta de para onde vão as doações, ofertas e dízimos que recebemos. Estamos dentro da lei brasileira. Estou trabalhando com toda lisura. Quem está nesse grupo de oração que você teve acesso no início da programação,
Todos os meses eu presto contas dos pagamentos que fazemos com as doações, dízimos e ofertas. Então, se você quer agora fazer uma doação, ou fazer uma oferta, ou devolver um dízimo, para nos ajudar, preste atenção, está escrito que Deus dá semente ao que semeia. Se você semear numa terra que você vê que é boa, que vai dar frutos na sua vida e na vida do próximo, Ele vai te dar mais sementes, Ele vai aumentar a sua sementeira, que são suas fontes de renda ou sua fonte de renda. Como eu não sei, eu creio na palavra. Ele dá semente para quem semeia, Ele aumenta a sementeira, a fonte ou as fontes de renda. Vai aparecer agora um QR Code, se você apontar aí o seu celular para o televisor, você vai entrar direto na conta da Igreja Cristão Caminho, que é do Banco do Brasil. Primeiro você tem que abrir o seu aplicativo do seu banco aí no celular. Faça isso, por favor. Aí lá você vai abrir o leitor de QR Code do seu aplicativo. Aí você separa em sua doação, sua oferta ou seu dízimo. Vai direto para a conta da Igreja Cristão Caminho. Você pode fazer o Pix é o nosso CNPJ. Se tiver aquela arte, ou Aubrey, para dividir tela comigo, pode deixar até em tela cheia, se for melhor para as pessoas, que tem ali no Pix da Igreja Cristão Caminho. Isso, muito obrigado. Você quer maiores informações para nos ajudar? Tem também o meu WhatsApp pessoal aí abaixo, tá? DDD 34 99200 8862. E a gente dá acesso também a uma conta auxiliar que a gente tem da Caixa Econômica, que é da minha esposa, ou também do Apoia-se, que a gente tem no meu canal no YouTube, para você também doar qualquer valor, no boleto ou no cartão de crédito. São meios para nos ajudar. Nosso desafio é grande. Realmente nós temos feito a obra de Deus atualmente pela graça de Deus. Mas eu tenho certeza que se Ele nos deu a visão da Igreja Cristão Caminho, Ele vai dar provisão. E Ele vai abençoar aqueles que nos abençoarem. Quem dá, recebe. É simples assim, é assim que está na palavra de Deus. Quem não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se me vê pelo YouTube, se inscreva aqui abaixo no inscrever-se, ativa o sininho aqui, compartilha esse culto de hoje no WhatsApp, Facebook, Instagram, em grupos que você participa. Tá bom? E você também pode se inscrever através desse QR Code aí. Tá certo? Se me vê pelo YouTube, abaixo aqui na descrição, você desce aí e você vai encontrar a conta da igreja oficial, que é do Banco do Brasil, da Caixa Econômica também da minha esposa, e o link do Apoia-se para ajudar com boleto ou cartão de crédito. Tá certo? Bem, eu acho que é isso por hoje. Ficamos por aqui. Eu sou Cleito Soares, filho de Deus, pastor responsável da ICC aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Se você está de passagem em Sete Lagoas por esses dias, ou mora aqui em qualquer bairro, ou em alguma cidade vizinha, não sei se pode aparecer aqui embaixo, se o Aubrey separou o nosso endereço da nossa primeira casa de oração. Avenida Antônio Olinto, 980. É do lado de uma autoescola chamada São Judas, Centro Sete Lagoas. Nós estamos a cerca de 6 minutos a pé do terminal central dos ônibus aqui, bem no centro de Sete Lagoas. Se você vier de uma cidade vizinha, você desce na rodoviária, se vier de ônibus, chama o motorista pelo aplicativo, coloca esse endereço aí. Eu creio que em menos de 6 minutos você vai estar na nossa casa de oração. Nossa agenda, domingo, né? Esse culto online é domingo, não sei que dia que você vai ver, 9 da manhã e 18 horas. Daqui dessa gravação, eu estou indo para a casa de oração para estar postos ali para atender quem aparecer lá às 18 horas. É um culto ao Criador, né? E segunda, quarta e sexta, 7 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Sendo que segunda, a gente trabalha com desbloqueio financeiro. Tem muita gente com a vida financeira bloqueada e eu ajudo a pessoa a desbloquear nessa área. Com dicas práticas que serviram para mim, para eu prosperar até aqui no meu dia a dia, com base na Bíblia Sagrada, princípios milenares da Bíblia, dos judeus, do cristianismo. E também eu sou um coach formado, dentro ali da área do coaching, eu também ajudo as pessoas na segunda. É isso mesmo. Na quarta-feira eu estudo da Bíblia, eu estudo da palavra. Na sexta-feira eu faço o que Jesus fez também, que foi libertar e curar as pessoas que vinham até ele, e depois ele ensinava
e ali ele implantava o reino dele aqui na terra, a começar de dentro de nós. Mas para isso a gente tem que se limpar, né? Para, por exemplo, colocar essa água aqui que a gente consagrou a Deus, o Albre antes aqui me fez a gentileza de lavar o copo. A gente tem que limpar o copo primeiro para colocar água limpa. A água limpa é o Espírito de Deus. E muitas vezes tem um espírito ruim, mal, ocupando aquele corpo, aquela matéria. Isso é real. E a gente arranca esse espírito ruim e mal na sexta-feira, para então a pessoa poder ser habitada pelo Espírito Santo. E a gente ministra cura também, né? É isso, gente. Forte abraço. Ficamos por aqui com mais um culto ao Criador online. Até um próximo domingo. O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho.